Olá, estamos chegando para mais um episódio número 31 do nosso Café nas Eleições, o podcast que tem ouvido os principais protagonistas de 2026 para esse cenário eleitoral, nomes que estão vinculados direto ou indiretamente. Nós temos ouvido aqui pré-candidatas, pré-candidatos ao governo do estado, ao Senado, lideranças, prefeitas, prefeitos, vários nomes, inclusive começamos a ouvir também presidenciáveis aqui do cenário político de 2026. Eu quero agradecer o Jefferson Saavedra que está aqui comigo hoje para a gente conversar com a prefeita da maior cidade de Santa Catarina, prefeita de Joinville, Regiane Gambim, do Partido Novo. Tudo bem? Seja bem-vindo aqui, colega jornalista como a gente. Muito obrigada, é uma alegria enorme estar aqui com os meus colegas, porque, acima de tudo, eu sou uma jornalista, eu sempre serei uma jornalista. E é uma alegria enorme a gente poder conversar juntos aqui. Obrigada, Anderson. Eu que agradeço, prefeita. Vamos lá. A senhora assumiu agora com a saída do prefeito Adriano para disputar a eleição como candidato a vice. Qual vai ser o seu papel político nessa eleição de 2026? Como é que a senhora se enxerga nesse cenário que se desenha agora para outubro? Olha, nesse momento eu estou muito focada em Joinville. Obviamente que a eleição faz parte, eu sou um ser político, eu sou do Partido Novo, como você disse. Eu fui até recentemente a dupla do Adriano Silva, que agora é um pré-candidato, então a eleição faz parte da minha vida. Mas o meu foco nesse momento é Joinville, são os desafios de Joinville, é a gestão da cidade e continuar com esse trabalho aí, com esse governo que eu digo que é um governo de continuidade. Porque 7 anos atrás eu recebi o convite do Adriano para estar junto com ele nessa jornada pela nossa cidade, devolver o orgulho ao joinvilense, que estava meio triste de ver como as coisas estavam, como a Cidade das Flores não estava mais tão Cidade das Flores, e enfim, outras problemáticas que envolvem a nossa cidade. E aí eu aceitei esse desafio, então eu estou focada nesse momento, né? Eu ainda não completei 100 dias, continuo entregando, fazendo entregas, continuo encaminhando novos projetos, enfrentando os desafios de todo dia na saúde, na educação, na infraestrutura, porque Joinville é uma cidade muito grande e que realmente a cada dia tem uma surpresa, uma novidade boa, outra não tão boa, outro problema que a gente ainda não pensou, enfim. Então, o meu foco nesse momento é realmente a gestão, mas eu estou completamente à disposição do meu partido para contribuir da forma que o partido entender que eu posso ajudar nesse momento tão importante para a democracia. E, prefeita Regiane, no próximo dia 4, claro que a senhora que não está na organização, não está participando diretamente, mas vai estar presente, tem um encontro estadual do Partido Novo em Joinville. Recentemente teve algumas turbulências em relação a convites, a desconvites, enfim. O que a senhora espera desse encontro? O pré-candidato a presidente do partido estará presente nesse evento? Olha, na verdade, é como você disse, né? Tivemos algumas turbulências, e isso é comum na política, principalmente no momento em que tem essa polarização que a gente está vendo aí tão forte, mas no meu entendimento a gente tem que estar cada vez mais unidos enquanto direita. O Partido Novo é um partido de direita, eu sou uma prefeita de direita, o Adriano é um pré-candidato de direita, e aí como aconteceram algumas falas do Zema que foram não entendidas como apropriadas para este momento que Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul tem uma união pela direita, criou uma situação de não causar mais turbulências. Então, eu gosto muito do Zema, é uma pessoa que a gente admira muito. Estive com ele recentemente em Porto Alegre. Inclusive, na época em que a gente assumiu na prefeitura, o vice-governador esteve do Zema, o Matheus Simões, um mês de férias nos ajudando. Então, nossa relação é ótima. Mas, de novo, nós temos que focar nesse momento na união da direita. Então, para que esse momento fosse um momento ideal para a gente se fortalecer enquanto Partido Novo, ficou entendido que era melhor menos turbulências. Então, não é nada contra ninguém, pessoalmente, é só realmente para a gente dizer: ei, vamos colocar a bola no chão, respirar, estarmos juntos. O Partido Novo tem um grande desafio e esse é o nosso maior foco. Nós precisamos vencer a cláusula de barreira, ou o Partido Novo não vai existir mais. Então, o foco nesse momento é, quando tiver uma turbulência, acalma e junta o que precisa juntar para a gente ficar mais forte, se unir, construir as narrativas, se fortalecer, especialmente aqui em Santa Catarina, né, nessa construção que a gente está junto com o PL. É natural, prefeita, que a senhora pense na gestão, eu acho corretíssimo, acho que a senhora está no papel correto pensar nisso. Mas eu imagino que a senhora já tenha pensado no seu papel como figura política daqui para frente. Comandando a maior cidade do estado, sendo do Partido Novo. Como é que a senhora se enxerga e pretende ser como postura nessas conversas? Ou a senhora pretende deixar mesmo a política um pouco de lado mesmo? Ou a senhora pretende realmente também assumir esse papel político de figura?
Eu acredito que o meu principal papel, Anderson, nesse momento, é a primeira mulher que assume a maior prefeitura de Santa Catarina e que tem como função, além de gerir bem, além de cuidar das pessoas, além de fazer o melhor para a cidade, que é esse o meu propósito e o meu compromisso, o que me leva para a prefeitura todos os dias não é o meu salário. O que me leva é a vontade de fazer a diferença na vida das pessoas, junto com esse time de 15 mil pessoas. E aí a gente falava lá no começo, eu sou uma jornalista, eu sempre vi a dor das pessoas lá na ponta, a gente falava ali na entrada. Para mim, quando eu leio num relatório que hoje nós temos mais de 500 quilômetros ainda de ruas de terra na cidade, que em dia de sol as pessoas comem pó e em dia de chuva elas têm barro na frente de casa, é aquilo que me move. Eu quero transformar a vida delas, eu quero trabalhar junto com esse time para a gente melhorar a vida delas e realizar o sonho delas, corrigir algumas falhas do passado e levar o melhor para a maior cidade de Santa Catarina, que quem olha de fora fala, nossa, tudo deve ser maravilhoso lá. E a gente tem N problemas ainda, então eu preciso trabalhar para isso. Mas, obviamente, que não consigo descolar, porque eu vejo, por exemplo, aqui nesse evento no Summit, pelo 2º ano consecutivo, eu fui chamada para estar num painel, no maior painel com mulheres gestoras. Por quê? Porque ainda é um assunto que é novo. São poucas as mulheres prefeitas, as mulheres governadoras, as mulheres gestoras. Então, é uma frente que a gente também está ganhando espaço. E aí, é natural que eu apareça. Peraí, vamos ver. O que ela pensa? Como é que ela está lidando com tudo isso? Os desafios? Tem preconceito? Não tem? No que ela se fortalece? Qual é a visão de mundo dela? Até para incentivar outras mulheres. Então, obviamente que eu percebo esse meu papel político. Eu vou andando, as pessoas vão me chamando, querem tirar uma foto, querem conversar comigo. As próprias mulheres e homens falam parabéns pela coragem. Então, obviamente que isso vai acontecendo. Mas, de novo, meu maior foco é ver o joinvilense feliz. Para que quando essa jornada terminar lá na frente, que eu não sei quando será, não sei quais os próximos passos politicamente falando que a vida me reserva, o que eu sempre digo, Anderson, eu quero voltar para a minha vida e andar na rua de cabeça erguida, como a Regiane que eu sempre fui, dizendo, eu fiz o melhor, eu dei o meu melhor e junto com esse time a gente conseguiu avançar várias etapas na melhoria de vida da população. Então, eu acho que, eu sempre falei, o Saavedra trabalhou comigo, eu sempre falei muito uma frase de que eu acredito que o plantio é livre e a colheita é obrigatória. Então, eu estou plantando como uma gestora e como política o que eu acreditei sempre. Respeito ao dinheiro público, cuidado com as pessoas, olho no olho, menos automaticidade. Não, vamos resolver isso aqui, sempre foi assim. Não, peraí, vamos lá olhar onde a gente errou, o que a gente pode melhorar. E aí, se a própria política entender que tem espaço para o meu histórico servir de exemplo, ocupar outras posições, a vida vai me mostrar mais para frente. Mas recentemente, nesse mesmo espaço aqui, o então prefeito Adriano, ele reagiu como a sua pré-candidatura em 2028 como algo natural. Ele apontou como algo assim que estava já posto, como se Saavedra, porque talvez assim, o que o Adriano está dizendo é o seguinte, como ele mesmo diz, eu vou parafrasear ele, que eu sou a pessoa mais preparada nesse momento para estar na prefeitura no lugar dele. Por quê? Porque eu estou há 7 anos junto com ele, nós fizemos junto com os voluntários todo o plano de governo, a gente caminhou junto, a gente viveu os problemas das pessoas juntos, eu estava o tempo todo ao lado dele, então natural, eu sei onde está a nossa dor de cabeça da burocracia, eu sei como é que funcionam os processos que vão para a SAP, depois vão para a procuradoria, daí tem uma letra que tem que trocar, eu sei, eu vivo isso no cotidiano, então eu sou a pessoa mais preparada para estar ali no lugar dele, para seguir o fluxo, tanto que a cidade não sentiu, tudo continua. Naturalmente, quando chegar 2028, se as pessoas estiverem felizes, elas vão olhar para mim e falar, para que mudar? Você poderia ser candidata novamente e seguir. Então, acho que é nesse sentido. Mas, de novo, a minha maior preocupação é ver o joinvilense feliz. Que ele entenda que o dinheiro dele, que é público, que é muito caro, está sendo bem investido, que nós estamos assumindo as nossas falhas e vendo de onde a gente pode melhorar, no que a cidade precisa evoluir, fazendo as perguntas que nós, como gestores, também temos que fazer, né, sobre os desafios da maior cidade, que tem muita oportunidade de emprego, mas em contrapartida recebe migrantes todos os dias e que tem que acomodar essas pessoas, dar uma qualidade de vida para essas pessoas, e com isso vem as invasões, e com isso vem saúde pública, com isso vem mais vaga de creche, tá vendo? É tanta coisa. Se lá na frente estas pessoas disserem para mim, Regiane, a gente gostaria que você continuasse, é uma resposta que a gente vai ver lá na frente. E aí, de minha parte, eu estou de coração aberto para fazer o melhor pela minha cidade. Porque a minha cidade é a cidade que eu escolhi para viver. É ali que meu filho está crescendo, meu neto está crescendo. É a minha cidade. Então, eu vou fazer tudo que eu puder para que a cidade esteja cada vez melhor e para que eu possa contribuir com a política
especialmente nesse caso, mostrando que o lugar de mulher também pode ser na política, ao lado dos homens, fazendo, né, dividindo esse olhar e a gente fazendo mais. Um dos primeiros desafios políticos que a senhora encarou agora foi essa votação na Câmara da cassação do mandato do vereador Profeta, que não começou quando a senhora estava na cadeira, mas terminou agora há pouco tempo. Isso é um desafio político porque, obviamente, envolve também a base, envolve vereadores, envolve o partido, envolve todo mundo. Como é que a senhora se sentiu nesse processo? E mais do que isso, como que a senhora está enxergando a sua relação com a Câmara de Vereadores? Eu sempre tive muito diálogo, assim como com o Adriano, com os vereadores, desde que a gente chegou na prefeitura. A primeira coisa que a gente fez foi chamar os vereadores para dialogar. O Adriano mesmo ligou para todos os vereadores, para saber qual é o teu sonho, o que você quer entregar, o que você quer deixar de legado. Então, a gente sempre dialogou muito. E eu sempre digo e continuo tendo esses diálogos com todos os vereadores. Antes de assumir ainda, quando o Adriano comunicou que ele ia ser um pré-candidato, eu chamei um por um para conversar com eles e dizer, e aí? Eu brincava até, vamos refazer os votos do casamento, porque assim, eu sou do executivo, eles são do legislativo. Nós temos o mesmo propósito, melhorar a vida do joinvilense. Então, quer eu seja do partido A, o outro do B, o outro do C, o outro do D, a gente tem que deixar essas coisas para eleição e depois disso a gente tem que dialogar e encontrar os melhores caminhos. O executivo precisa do legislativo, o legislativo precisa do executivo. Então, a gente continua dialogando, tenho recebido os vereadores lá. E essa questão, especialmente do Profeta, eu respeito muito o legislativo. Os vereadores entenderam que aquela situação foi de um crime contra um idoso. O meu partido fez a denúncia porque entende que os direitos são todos iguais, a gente tem que respeitar idosos, crianças, mulheres, enfim, entrou com essa denúncia e o fim foi esse que a gente viu aí, mas eu realmente acompanhei mais tudo de longe, vi tudo acontecendo, né? Mas como eu disse, com o meu foco ali, no início da minha gestão eu estava focada em trabalhar, lembrando que agora eu não tenho vice, eu sou sozinha, então a minha agenda é muito mais complexa, muito mais cheia, eu tenho muito mais coisa para fazer, então eu ia acompanhando, sabendo das informações e seguimos trabalhando para o Joinville. Prefeita, a senhora citou aí a relação no cotidiano com a base, com os demais vereadores, mas tem algo assim na sua relação, futura relação mais macro? Por exemplo, no primeiro mandato teve a reforma da Previdência, teve o novo plano diretor, a regulamentação das áreas de expansão urbana, teve uma reforma administrativa no início do segundo mandato. E para o seu mandato, tem alguma pauta mais macro, algum outro projeto de maior envergadura que vai ser enviado aos vereadores? Olha, na verdade, agora a gente tem desafios, acho que um pouco mais tranquilos, porque a reforma administrativa foi muito intensa, muito complexa, né? Obviamente que a gente tem aí a transição do São José, que a gente vai ter também essa questão de explicar que é para melhorar o serviço, que é para melhorar o valor do investimento, para Joinville ter mais caixa, mas o servidor vai ficar um pouco preocupado e a gente vai explicar com toda tranquilidade que ele não perde nada, que não muda nada para ele. Então, vão ter temas que vão acabar mexendo com tudo isso. Mas eu imagino que a gente tem as expansões urbanas, mas isso também é um tema que a gente dialoga e consegue avançar. Então, eu imagino que a gente tem meses tranquilos pela frente. A relação com o governo do Estado, obviamente, no cenário atual, a senhora tem um alinhamento que já vem desde o prefeito Adriano e naturalmente vai continuar acontecendo, eu imagino, se o governador for reeleito, né? Mas vamos pensar num cenário qualquer, seja qual for o governador reeleito, ou eleito ou reeleito na próxima eleição. Qual é a demanda que a senhora entende como prioritária que o Estado tem que ajudar Joinville? Nós precisamos, e isso já está acontecendo, é um sonho do joinvilense, é um sonho do Adriano, é um sonho meu, e um sonho que agora está sendo compartilhado com o governador Jorginho Melo e que entendeu a importância disso, que é estadualizar o Hospital São José. Veja que a gente deixa hoje 300 milhões de reais, você vira falar disso sempre, por ano. Olha quanta coisa nós poderíamos fazer com todo esse recurso. Então, nós já estamos com as reuniões de trabalho em andamento, a gente já tem um termo assinado, então, isso está andando e, para mim, isso é prioritário. A gente precisa realmente, o Hospital São José hoje atende a grande maioria, 30%, talvez até mais, de pessoas de outras cidades. Queimados vão para lá, transplantes vão para lá, AVC vai para lá, e esse custo quem paga é o joinvilense. Então, nós estamos muito felizes que o governador entendeu a importância dessa demanda, porque eu falei no começo da nossa conversa que o joinvilense mais de, 500 quilômetros nós entramos com 600 e poucos quilômetros de ruas de terra e de barro na Zona Sul.
né? Dentro da cidade, fora as estradas rurais. A gente tem mais de 500, avançamos, quase 100. Mas olha quanto falta. E de onde eu vou tirar dinheiro para isso? Todas as grandes obras que nós estamos fazendo é com financiamento internacional. Não sobra. Eu fiz uma reunião sexta-feira com o secretário Badica da Fazenda, para ver, porque eu acompanho mensalmente todo o nosso orçamento, como estão as nossas contas, com muita responsabilidade, e a gente já passou de 32% investimento em saúde. O Saavedra, que é um expert nisso, sabe, os municípios gastam 18, 19, 20, Anderson, você sabe, nós estamos em 32%. E por quê? Porque o hospital pesa. O hospital é maravilhoso, atende o joinvilense. Tem alguns problemas? Tem, é muito grande, atende muita gente, mas todo mundo que sai de lá fala, poxa, esse hospital me atende, nós precisamos manter isso, melhorar o atendimento, melhorar a gestão do dinheiro e dos recursos, agilizar algumas coisas que às vezes é muito importante para quem está no atendimento. Faltou um parafuso X para fazer uma cirurgia de joelho. E aí lá vai a prefeitura licitar mesmo emergencialmente, a demora para comprar aquilo. Quando a gente tem uma OS administrando um hospital, isso é tudo muito mais rápido. Então, a gente está com esse processo andando, de novo, aí, muita gratidão ao governador Jorginho Melo e a equipe dele, que entenderam o quanto isso vai alavancar e vai ajudar a nossa cidade aí a depois usar esse dinheiro no asfaltamento, na pavimentação, em obras de mobilidade e outros investimentos que a gente precisa fazer. Tem muita coisa que a gente tem que fazer em Joinville. Mas a senhora acredita que essa estadualização ela pode ocorrer ainda no seu mandato? Eu pergunto porque no primeiro mandato da senhora e do prefeito Adriano, tinha um radar na OS, contratada uma fundação, foi feito até um chamamento, foi aberto uma qualificação e não andou, assim, não se efetivou durante os 4 anos, que era uma intenção do governo Adriano, já manifestada na campanha eleitoral, de adotar uma OS para gestão por esses motivos que a senhora acabou de citar, mas acabou não acontecendo. E em relação à estadualização, a senhora acredita que é possível ocorrer? Tem alguma meta, mesmo que bastante estimada ainda, de quando ela pode acontecer? Esses processos são muito, muito intensos, muito delicados, e por isso que teve estudo, teve tudo, mas a gente sentiu que precisava amadurecer um pouquinho mais. Mas está andando, o grupo de trabalho está acontecendo. Essa semana ou semana passada, nos últimos dias, esteve o secretário Diogo lá em Joinville, conversamos com a secretária Daniela, estivemos juntos com todo o time que está andando com essa carta de intenções que já foi assinada entre ainda o prefeito Adriano e o governador Jorginho Melo, e as coisas estão andando sim. Eu não vou dizer uma data, porque você sabe que isso é muito complexo, mas elas estão andando em ritmo mais acelerado e com um comprometimento muito intenso de todas as partes. Então, eu acredito que agora a gente vai ter aí um prazo muito melhor, e eu prefiro que a gente comemore depois, quando ele acontecer, antes do que a gente imaginava, do que eu dizer uma data e a gente ter algum problema no meio do caminho. Mas eu posso te garantir, por tudo que eu tenho visto, por tudo que eu tenho ouvido e por tudo que eu tenho acompanhado, que tem um empenho, sim, do governo do Estado, tem um empenho, sim, do secretário Diogo, que está muito conectado com esse processo, preocupado com inclusive a complexidade dele e a importância que o hospital tem para Joinville e para todo o Estado. Então, a nossa secretária Daniela também, todo o nosso time que está envolvido, a coisa está andando e vai andar rapidamente, sim. Prefeito, o seu nome, lá até o final do ano passado, era cotado para disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados. A senhora seria pré-candidata a deputada federal. Como é que foi a mudança desse cenário? Quando o Adriano é convidado, na sua cabeça como isso aconteceu? A senhora tinha mesmo vontade de ir para Brasília? Como é que isso estava desenhado? As perguntas de jornalista, eu perguntaria a mesma coisa. Na verdade, quando eu assumi, Anderson, esse convite do Adriano, e eu jamais pensei em entrar para a política, né? O Saavedra trabalhou comigo, eu sempre dizia que eu jamais entraria para a política. Mas acabou a vida me oferecendo esse desafio, e o Adriano conseguiu me convencer quando ele me convidou, dizendo o seguinte: Rejane, você estava sempre lá na ponta, ouvindo as pessoas. Agora você vai estar no poder de decisão, você pode de fato mudar a vida das pessoas junto comigo. E aí eu aceitei esse desafio. E entendendo isso que eu falei até agora há pouco, de que a caminhada vai acontecendo, eu não planejei nada, eu dava meu melhor todos os dias e ia fazendo o meu melhor, como uma vice-prefeita participativa, mostrando o meu espaço, assumi 15 vezes como prefeita em exercício e querendo mostrar para a cidade que está vencendo um paradigma de que uma mulher pode sim estar na gestão, de que tá tudo certo, estou lá trabalhando, fazendo o meu melhor, e mais que vice-prefeito, tem que atuar, tem que estar ali todo dia ao lado do prefeito ajudando para que a cidade tenha mais. Esse era meu plano, eu vou seguir vice-prefeita. Aí veio a segunda eleição, e o Adriano geralmente se troca de vice-prefeito, e o Adriano disse o quê? Para você ter uma ideia, Anderson, Saavedra sabe, nós nunca discutimos, eu e o Adriano.
Nós somos amigos, a gente criou uma relação de cumplicidade, nós temos os mesmos valores, acreditamos nas mesmas coisas, pensamos do mesmo jeito. E aí ele falou, eu queria que você continuasse comigo. Lá fui eu de novo, uma segunda eleição para ser vice-prefeita. Não olhando lá longe, olhando aqui, vou dar o meu melhor, vou continuar trabalhando, sou o braço direito do Adriano, vamos fazer o melhor para essa cidade, mostrando que as mulheres têm espaço ao lado dos homens, enfim. E aí vem o partido com essa necessidade de vencer a cláusula de barreira, precisando de um nome forte em Santa Catarina para deputado federal. Nós temos já o Gilson, que é um nome muito forte, é um deputado federal importante, mas precisava de mais um nome. E aí o partido me pediu para que eu fosse uma pré-candidata. No primeiro momento eu falei, não quero. Não está no meu sonho ir para Brasília, não quero ir para lá. Eu tenho minha família, tenho meu neto que tem 6 anos, a minha mãe tem 80 anos, eu quero estar perto da minha família. Então, nesse momento, eu entrei para a política para cuidar da cidade que eu amo, que é Joinville. Quero me doar para a minha cidade, para o joinvilense. Disse não, o partido ficou meio assim, o Eduardo Ribeiro me pediu para pensar melhor, o Adriano falou assim, poxa, Rê, mas você conseguiu alcançar um tamanho grande, é importante, é legal, as pessoas estão confiando em você, eu acho que é bacana você ganhar esse espaço. Eu falei, eu agradeço, mas não. Conseguimos de novo mais um tempo, aí um belo dia o Adriano me chama na sala dele e fala, preciso falar com você. Eu falei, poxa, deu alguma coisa ruim, porque ele nunca me chamou para conversar com ele. Ele falou, então, eu precisava que você pensasse melhor, o partido precisa de você. Sem você, a soma vai ser difícil de todos os votos. E você é mulher, e você está fazendo um trabalho incrível, a gente precisa de você. Aí eu falei, ai meu Deus, ok. De novo, essa coisa do propósito. É para ajudar, é para o partido, esse partido que eu acredito, que me recebeu tão bem e que sempre me valoriza tanto, me trata com o mesmo respeito de um homem. Eu escuto sempre as outras mulheres falando que nem sempre os partidos respeitam as mulheres e tratam as mulheres da mesma forma. O Partido Novo sempre me tratou com toda a deferência, com todo o respeito, com Eduardo me liga, Calil me liga, tem uma relação ótima com todos. Falei, ok. Vamos adiante, vou ser uma pré-candidata. Comecei a fazer até uma caminhada, visitei municípios, fiz alguma coisa, e aí, na girada do ano, o Adriano chega e fala, então, mudamos de novo, recebi um convite. Tudo certo? Você está preparada? Você vai ser prefeita? Tudo certo, vamos lá, volta para trás. Como eu brinco, eu levei a mala para o aeroporto, depois trouxe a mala de volta. Mas eu acho que a política tem isso. Os desafios vão aparecendo e a gente vai se preparando para enfrentá-los e ocupar esses espaços. O que mais me importa, Anderson e Saavedra, de novo, é a minha consciência estar tranquila. Eu durmo todas as noites com toda a tranquilidade do mundo. Certa de que eu estou fazendo o meu melhor, eu sou transparente, eu tenho trabalhado para a gente ter cada vez menos burocracia em Joinville, uma gestão muito séria, muito transparente, a gente comunica tudo, a gente assume as falhas que a gente tem e diz que a gente vai resolver mesmo e vai entender por que a gente não fez o melhor. Temos um time super unido e eu estou pronta para fazer o melhor hoje. O que vem lá para frente, o futuro a Deus pertence. Aí a gente vai vendo o que acontece, né? Eu acredito muito que quando você faz o seu melhor, é natural que você vá tendo outras novas possibilidades. E eu estou disposta, eu tenho muita saúde, muita energia, muita vontade de viver, muita vontade de fazer a diferença. Enquanto as pessoas acharem que eu posso fazer a diferença na vida delas, eu quero fazer. E até parafraseando o Carlos Moreno, que falou no Summit hoje, uma frase que eu estou muito impactada com uma frase que ele disse que é muito sobre o que eu penso. E aí eu vou usar que ele é um urbanista, arquiteto, eu acho, e ele falando sobre o desafio das cidades, climático, cidade para pessoas, o que os gestores têm que pensar, o que eles têm que se questionar. E ele falou assim, se você é um prefeito, se pergunte se você quer ser aquele prefeito que só corta fitas ou aquele que, de fato, faz as coisas que as pessoas precisam que sejam feitas. Inclusive algumas que você tem que ter muita coragem para fazer. E eu não quero ser a prefeita que só corta fita. Eu quero ser a prefeita que impacta na vida das pessoas, que melhora a vida das pessoas. Eu quero melhorar a vida da Maria, que eu conheci, do João. Eu quero saber que a gente não vamos fazer... eu brinco sempre, a gente não faz mágica. A gente vai resolvendo, puxa dinheiro daqui, cola ali, puxa daqui, vence o projeto executivo que não está pronto, vai lá, busca dinheiro, não sei aonde. Mas a gente precisa ir melhorando. Essas pessoas precisam, merecem que a gente faça isso. E eu acho que a política estava carente disso, assim, de pessoas mais reais, que olhem de verdade, que não tenham medo de sair na rua, que gostem de gente de verdade, que conheçam lá como é que é a ponta, e é isso que eu quero cada vez mais fazer, ser instrumento disso.
Até um tema muito comum, muito presente, não só em Joinville, mas também em Joinville, que é a demanda das pessoas em situação de rua. Em novembro do ano passado, a Prefeitura anunciou o programa Recomeçar, com uma série de novas medidas além das que já estavam em andamento. Centro de acolhimento provisório, a questão da ampliação de vagas terapêuticas e também o CAPS-AD, uma ampliação do CAPS. Ali o CAP era para o primeiro semestre, pelo menos o lançamento do edital ainda não ocorreu. Está no radar? Continua. É que aí que está, né? A gente sempre tem um probleminha ou outro que acontece no meio do caminho. E eu vou dar só um exemplo prático. Uma das casas, a casa que a gente está alugando para fazer uma dessas estruturas, a pessoa que ia nos alugar, no meio do caminho, o processo na prefeitura tudo é lento. E aí, no meio do caminho, resolveu mudar a forma de aluguel, porque virou, acho que uma holding, alguma coisa parecida. Muda tudo de novo. E aí, a gente vai tendo um pouquinho mais de atraso. Aí, na gestão de pessoas, tem que fazer o chamamento daquelas pessoas para trabalhar. Então, a gente está ajustando, mas continuamos tendo reuniões para andar com isso e logo a gente deve ter, já está a equipe indo também lá para as salas em cima da rodoviária. Então, a gente segue com esse processo. Com relação às pessoas em situação de rua, esse é um assunto que eu cuido muito de perto, Saavedra. Inclusive, assim, a gente teve ali, logo que eu assumi, de alguma forma, a população ali do Bucarém se sentiu um pouco mais insegura. Eu, pessoalmente, chamei todas as forças de segurança que foram até a prefeitura, estiveram comigo, fizemos meio que, vamos fazer uma operação presença, mostrar para essas pessoas que se elas quiserem ajuda, quiserem ir para o abrigo, quiserem emprego, nós temos todo esse guarda-chuva para acolhê-las e dar oportunidade para alguém que teve um problema na vida e daqui a pouco acabou na rua. Mas também mostrar para aquele que é desordeiro, que tem um mandado de prisão, que a cidade é uma cidade ordeira e que vai continuar. Eu mesmo, Saavedra, saía dos eventos à noite, 9 horas da noite, ia dar uma volta no Bucarém para ver, avisando a guarda, vai ali dar uma olhada, equipe de abordagem, vai ali dar uma olhada. Então, assim, eu estou muito atenta, acompanhando, para a gente, de fato, poder ver quem é que está ali querendo usar daquela situação para cometer um crime, quem está ali que a gente precisa abrigar e levar para um encaminhamento, e muitas pessoas são encaminhadas pela nossa assistência para o abrigo, famílias, e depois conseguem emprego e seguem a vida, vão embora, né? Conseguem se dar bem. Então, eu estou acompanhando muito e a gente, sim, está trabalhando para que a gente possa ter dentro da legalidade, que é a questão mais sensível nessa questão de PSRs, pessoas em situação de rua, essa legalidade de tratá-los, eles aceitando, encaminhando eles de uma melhor forma para que eles aceitem ajuda quando é um caso de uso excessivo de drogas ou álcool. Como será a prefeita Regiane Gambini em relação com o governo federal? Eu sou uma prefeita, eu preciso estar falando com qualquer representante do governo federal, né? Assim como do governo estadual. E eu continuo, eu já fui a Brasília, já estive em ministérios, estive recentemente no Ministério da Saúde, com a secretária da Saúde, falando de Wolbachia. Eu entendo de verdade que quando a gente está num papel importante, e Joinville inteira confia em mim. Eu preciso ir lá e fazer os pedidos que eu preciso, defender as causas que eu acredito e trabalhar para que eu tenha esse pedido atendido. Nesse caso, a gente está vamos ter uma notícia em breve de um pedido atendido, e assim a gente vai indo. Assim como na Câmara Federal, assim como os senadores, quando a gente precisa, em alguns momentos a gente vai lá e bate de porta em porta e fala com todos sobre a importância da pauta que a gente tem. Eu preciso defender as pessoas da cidade que eu trabalho. O Anderson perguntou da demanda, a principal demanda junto ao governo. Sabe, já aproveitando aí, com o governo federal tem uma demanda maior, algumas demandas, ou são mais pulverizadas? Tem coisa de tudo que é tamanho, né, Saavedra? Mas assim, as maiores? Assim, nesse momento, a gente tem aí a questão do método Wolbachia, que a gente está conversando com o Ministério da Saúde, a gente tem processos importantes de infraestrutura que passam alguma coisa por algum departamento do governo federal e que vão passar pelo Senado também. Então, assim, uma cidade do tamanho da nossa sempre tem. Quando a gente passar processos aí da educação que vem pela frente, talvez a gente precise também de alguma aprovação de algum órgão do governo federal por conta de financiamentos. Então, a gente está sempre interligado. Da mesma forma com o governo estadual, a gente está sempre interligado de alguma forma. Não tem como desconectar. Na eleição agora, para além naturalmente do apoio ao governador e ao vice Adriano, a senhora deve ter algum apoio, assim, que a senhora deve ajudar algum pré-candidato a deputado, senador, mais efusivamente, como alguns prefeitos fazem nas eleições, apoia um, escolhe um para apoiar e tal, ou a senhora pretende não fazer esse movimento mais direcionado?
De novo, né? O meu foco é Joinville. Eu preciso mostrar para todo mundo que eu sou uma boa prefeita, que eu estou lá trabalhando, que eu estou preocupada. Mas eu estou à disposição do meu partido. Nós temos bons candidatos do Partido Novo. Temos aí essa coligação com o PL, Adriano e Jorginho, aí pré-candidatos. Então a gente vamos vendo o que acontece agora e, obviamente, muitas mulheres me procuram também falando: Rejane, você é uma figura importante na política como mulher, então eu posso fazer uma foto com você, eu posso estar perto de você para mostrar para as pessoas que você me inspira ou me está me mostrando o caminho, e eu sempre sou disposta, vamos lá, a gente está junto. Então, assim, vamos caminhando, né? Tudo que a gente puder somar para outras pessoas boas ocuparem lugares da política, eu vou fazer sempre, porque, de novo, a gente precisa ter pessoas boas e bem intencionadas e que, de fato, queiram trabalhar ocupando os lugares que decidem sobre as nossas vidas. A gente precisa estar no meio disso, porque quando a gente... E foi isso que o Adriano dizia. Quando a gente se retira e fala assim, política não é comigo, eu não quero me envolver com isso, não quero saber disso, a gente deixa as pessoas tomando decisão sobre a nossa vida. Então, foi ali que o Adriano disse, está na hora de nós irmos para o lado de lá. Alguém ocupa as cadeiras. Então, nesse momento, eu também quero ajudar para que essas cadeiras sejam ocupadas da melhor forma possível. E aí, obviamente, com o meu partido, a gente vai tomando as decisões que tem que tomar. Quando a senhora for perguntada, lá dentro do Novo, né, tá lá todo mundo sentado numa mesa, prefeita Rejane, a senhora acha que a gente tem que se unir todo numa chapa nacional de direita ou temos que ter uma candidatura com o Zema? Eu entendo que o Zema, nesse momento, está fazendo um papel super importante como um pré-candidato, defendendo. Ele fala que quer andar sozinho um tempo e que talvez depois ele se una, né? Eu não tenho conversado com ele ultimamente, mas eu escuto ele falar isso. Mas eu acredito que agora nós já temos que ter a direita toda unida. A direita tinha que se unir completamente e já. Isso é a opinião da Rejane. Nós teríamos que nos unir porque a esquerda está toda unida. A direita tem que estar unida. Porque nós temos uma divisão de forças nesse momento. Então, a minha opinião é que a gente não poderia mais perder nem um minuto. Teríamos que estar juntos, combinando o jogo para que a gente tivesse direita para a gente vencer a esquerda. E quem seria esse nome? Aí é uma avaliação maior que a direção do partido, junto com os outros partidos, podem conversar, né? Entender, ver pesquisa, ver o que o público sente com cada pré-candidato, enfim. Aí é uma avaliação que eu sei que é um pouquinho mais detalhada e que, de novo, eu vou ficar no meu lugar de prefeita. Mas eu entendo que a direita tinha que estar junto. A gente está separando, às vezes tem alguma briguinha ali no meio, alguma confusão, uma turbulência, enquanto que a esquerda está andando. E a gente está, às vezes, perdendo uma chance de avançar mais rapidamente. Então, a gente tem que estar junto, né, pelo nosso Brasil. Eu sou de direita, eu espero que a direita vença e que a gente tenha aí um Brasil vivendo dias mais tranquilos em 2029. Prefeita, muito obrigado por estar aqui conosco. Um bom trabalho para a senhora e sucesso na sua gestão. Anderson, muito obrigada. Foi muito bom estar aqui com vocês, sempre à disposição para a gente conversar, para dialogar e para mostrar de forma transparente tudo que a gente está fazendo lá em Joinville. Obrigada, Saveira. Foi uma honra ter você. Ele veio de Joinville até aqui, Anderson. Muito obrigada, viu? Obrigada, Anderson. Veio de ônibus ainda, pegou o ônibus, veio de lá até aqui, parando de pinga-pinga. E veio até aqui para poder estar Muito aqui obrigada. presente. É uma honra ser entrevistada por vocês aí. Obrigado. Dois grandes nomes do jornalismo. Muito obrigada. Obrigado. A gente que agradece, prefeito Saavedra. Muito obrigado. Aqui faço as palavras da prefeita. Muito obrigado por estar aqui conosco. A você que esteve também com a gente, se inscreve aqui no nosso canal. A gente em breve vai ter mais episódios aqui de entrevistas com os principais nomes do cenário eleitoral de Santa Catarina e do Brasil em 2026. Até a próxima.